Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrodinâmica e nessa aula a gente começa a estudar a associação de resistores. Esse é um tema que aparece demais para a gente na prova do Enem, nos vestibulares e também nas provas de colégio, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. E a gente vai começar conversando sobre a associação de resistores em série. Eu coloquei para vocês ali uma figura na situação mais tradicional dos três resistores associados em série, ligados a um gerador, a uma bateria, que fornece uma DDP total V ali. Bom, pelo que a gente aprendeu lá nas primeiras aulas de eletrodinâmica, a gente sabe que essa pontinha aqui da pilha é para a gente o polo positivo e o outro lado é o polo negativo. Agora, outra coisa que a gente aprendeu bem importante é que o sentido da corrente elétrica que passa no circuito é do polo positivo indo para o polo negativo. Então tá pra gente aqui a corrente elétrica. Agora o que acontece? A corrente vem percorrendo esse circuito e ela naturalmente vai ter que passar pelo resistor 1, vai ter que passar pelo resistor 2 e vai ter que passar pelo resistor 3. A gente pode imaginar como se fosse água passando dentro de canos. Numa situação dessa, quando tem um cano conectado ao outro, a água, que no caso seria a corrente elétrica, ela viria por aqui, passaria pelo primeiro cano, passaria pelo segundo e passaria pelo terceiro também. Então, a corrente elétrica vai vir pelo circuito, vai passar pelo primeiro resistor, vai passar pelo segundo e vai passar pelo terceiro. Então, olha só, pessoal, eu vou dizer para vocês que essa corrente que passa no primeiro resistor é a I1, a que passa no segundo resistor é a corrente I2 e a que passa no terceiro é a corrente I3. Então, o que a gente sabe aqui? Olha só, a gente sabe que nesse tipo de associação, que é uma associação em série, a corrente principal do circuito, a corrente total, é a mesma corrente que passa pelo primeiro resistor, que é igual à corrente que passa pelo segundo resistor, que é igual à corrente que passa pelo terceiro, e se tiverem outros, eu digo para você que vai ser igual assim por diante, tudo bem? Então, para a gente, quando que a gente pode afirmar que os resistores estão associados em série? É quando eles são percorridos pela mesma corrente elétrica, tudo bem? Agora, antes de seguir com a análise elétrica, eu queria conversar com vocês sobre algumas análises visuais de identificar a associação em série, tudo bem? Dá uma olhada, por exemplo, aqui, eu tenho os três resistores R1, R2 e R3, e eu posso afirmar que eles são associados em série. E o que me garante isso? O que me garante é que se a gente tiver uma corrente elétrica I vindo aqui pelo primeiro resistor, ela vai passar obrigatoriamente pelo segundo e vai passar obrigatoriamente pelo terceiro. Agora, olha só. Se eu colocar para vocês ali um quarto resistor, você percebe que a gente tem aqui um ponto de divisão no circuito. A gente vai chamar isso aqui de nó. E aí, quando eu tenho esse nó, o que vai acontecer é que a corrente que chega no nó vai se dividir. Vai vir parte da corrente para o resistor R3 e parte da corrente para o resistor R4. Então, eu não posso mais dizer, nessa situação, que os resistores 1, 2 e 3 estão em série como estavam antes. Eu posso afirmar que os resistores 1 e 2 são associados em série. Aí sim, tudo bem? Mas nesse caso não. Mas como é que o 3 está associado a eles? Não posso te dizer ainda. Deixa a matéria evoluir, que a gente conversa sobre isso depois. Mas então me diz, como que o resistor 3 e o 4 vão estar associados? Gente, não tem também como eu te dizer isso, porque eu não tenho o resto do circuito, tudo bem? De qualquer forma, eu posso garantir então de tudo isso aqui que os resistores R1 e R2 são percorridos pela mesma corrente elétrica, tudo bem? Vamos olhar agora um outro desenho. Pessoal, eu coloquei ali para vocês 5 resistores. Numa situação dessa, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a corrente passando pelo primeiro, ela obrigatoriamente vai passar pelo segundo, vai passar pelo terceiro, pelo quarto e pelo quinto resistor. Por que você escolheu esse sentido de corrente? Pessoal, eu adotei um sentido sem me preocupar com os polos, mas uma coisa é certa, a partir desse sentido, se a gente tivesse que definir o polo elétrico dessa extremidade e o polo elétrico dessa extremidade, eu diria para vocês que aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo. Como que a gente sabe isso? Pelo sentido da corrente elétrica. A gente aprendeu que o sentido da corrente é sempre do polo positivo para o polo negativo, tá certo? Agora vamos usar esses conceitos iniciais para resolver um primeiro exercício.
Exercício 1. A figura a seguir apresenta 3 resistores de resistências elétricas respectivamente iguais a R1, 1 ohm, R2, 2 ohms e R3, 3 ohms. Suponha que esses resistores sejam percorridos por uma corrente elétrica de 10 amperes. Calcule a DDP em cada um dos resistores e a DDP total. Bom, vamos dar uma olhada ali então nessa figura. A gente quer saber a DDP em cada um deles e a DDP total. Foi dito para a gente no enunciado que a gente tem uma corrente de 10 amperes em cada um dos resistores. Estou anotando para vocês aqui 10 amperes. Bom, se a gente quer calcular a DDP em cada um deles, a gente vai dizer o que então? Que a DDP no primeiro, quem é? É a resistência elétrica do primeiro vezes a corrente que passa por ele. Então, a tensão, a DDP no primeiro resistor fica resistência elétrica do primeiro resistor é 1 ohm e a corrente é 10 amperes. Então, vamos anotar ali esses valores de resistência e de corrente elétrica. Então, vamos lá. Resistência elétrica é 1 ohm, corrente é 10 amperes. Com isso, a gente chega que a DDP no primeiro resistor vai dar 10 volts. Eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui então que a DDP deu 10 volts. Vamos seguir e vamos calcular agora então a DDP no segundo resistor. Gente, no segundo resistor é R2 vezes a corrente elétrica que passa por ele, I2. A DDP no segundo resistor vai ficar igual a resistência elétrica do resistor 2, está ali, é 2 ohms e a corrente é 10 amperes. Então vamos anotar esses valores ali na equação. Resistência R2, 2 ohms e corrente 10 amperes. Com isso, a gente chega que a DDP V2 é igual a 20 volts. Vamos anotar esse valor ali também. A DDP aqui vale 20 volts. Agora vamos calcular a DDP no terceiro resistor. É só pegar a resistência elétrica do terceiro resistor vezes a corrente que passa por ele. Então, a DDP no terceiro resistor fica igual a, vamos lá na figura, resistência elétrica do terceiro resistor é 3 ohms e a corrente é 10 amperes. Então, vamos anotar esses valores ali na equação. Então, a resistência elétrica R3, que é 3 ohms, e a corrente 3, que é 10 amperes. Com isso, a gente acha a DDP3, 30 volts. Eu vou anotar ali junto da figura os 30 volts, tudo bem? E aí, do que foi pedido para a gente achar, a gente já tem a DDP no primeiro resistor, no segundo e no terceiro resistor. Foi pedido a DDP em cada um deles e a DDP total. Agora, pessoal, vamos conversar um pouco sobre a questão da DDP total. A gente tem ali no nosso circuito uma distribuição da tensão elétrica, onde a gente tem no primeiro resistor uma tensão de 10 volts, tudo bem? A gente tem no segundo resistor uma tensão elétrica de 20 volts e a gente tem no terceiro resistor uma tensão elétrica de 30 volts. Então você percebe o quê? Que numa associação em série, a tensão ela fica dividida um pouco para cada um dos resistores. E se a gente quer a tensão elétrica total, é simples, olha só. A gente sabe lá das aulas de eletrostática que volt é a mesma coisa do que Joule dividido por Coulomb. Então, dizer que a DDP aqui é 10 volts quer dizer que o circuito recebeu 10 joules de energia elétrica para cada Coulomb que passou por ali. No segundo, dizer que a DDP é 20 volts quer dizer o quê? Quer dizer que o resistor recebeu 10 joules de energia elétrica para cada um Coulomb que passou ali. E o resistor R3 recebeu da gente ali 30 joules de energia elétrica para cada Coulomb que passou ali. Bom, visto isso, o que acontece? Numa associação em série, se a gente quer a tensão total, a gente simplesmente vai somar as tensões V1, V2 e V3. Então, a tensão total vai ser para a gente 10 volts mais 20 volts mais 30 volts. E aí a gente chega que a tensão total dessa associação em série é igual a 60 volts, tudo bem? Então, essa é a outra resposta que faltava para a gente completar o que foi pedido para a gente. E um detalhezinho que eu queria comentar com vocês antes da gente encerrar esse exercício. Numa associação em série,
como a tensão fica distribuída, como ela fica dividida ali pelos resistores, pode ser que no vestibular eles perguntem para vocês se uma associação em série é um divisor de tensão. Verdade, tá? É um divisor de tensão. Detalhe, tá? Você percebeu que nessa divisão de tensão que aconteceu, eu tive 10 volts no primeiro resistor, 20 no segundo e 30 no terceiro. E isso foi proporcional aos valores das resistências elétricas. Então, se a gente tivesse resistências elétricas iguais, eu teria essa divisão em parcelas iguais, tudo bem? Como as resistências elétricas são diferentes, essa divisão de tensão ocorre de maneira diferente. Agora vamos aproveitar esse conceito final que eu falei para vocês da divisão da tensão e já vamos resolver mais um exercício. Exercício 2. Ligando 4 lâmpadas de características idênticas em série com uma fonte de força eletromotriz ou tensão elétrica dá na mesma, tá pessoal? De 220 volts, é correto afirmar que a diferença de potencial elétrico em cada lâmpada em volts vale. Bom, vamos lá então. Como eu te disse, força eletromotriz ou DDP, tensão elétrica, vai dar na mesma. Seguindo, ele falou para a gente que são 4 lâmpadas de características idênticas. Quando a gente fala de características idênticas, a gente fala que são lâmpadas de mesma resistência elétrica, tudo bem? Então vamos deixar anotado aqui, de mesma resistência. Agora olha só, o enunciado disse que essa ligação é uma ligação em série. Então vamos representar aqui 1, 2, 3, 4 lâmpadas, tudo bem? Essas 4 lâmpadas são ligadas em série. Estou ligando uma aqui a outra para você. E, como elas são idênticas, eu posso afirmar que elas têm a mesma resistência elétrica, então eu vou usar a mesma letrinha aqui para vocês. E a gente tem uma tensão total aqui de 220 volts. O que a gente acabou de ver é o quê? Que numa associação em série essa tensão vai ficar dividida. E detalhe, como são todas as lâmpadas de mesma resistência elétrica, a divisão dessa tensão vai ser de forma igual. Então eu vou pegar os 220 volts e vou dividir pelas 4 lâmpadas. Vamos anotar aqui então que a gente tem o quê? 220 dividido por 4. Ou seja, a gente vai ter 55 volts. Para a primeira lâmpada, vai ter 55 volts. Para a segunda lâmpada, vai ter 55 volts. Para a terceira lâmpada e vai ter 55 volts para a quarta lâmpada, tudo bem? Como a pergunta foi qual é a diferença de potencial em cada lâmpada, o gabarito é a letra A. Fechado? Agora, seguindo com a nossa aula, pessoal. Eu tenho ali para vocês o nosso circuito, os resistores, os 3 resistores associados em série, e eu quero substituir esses 3 resistores por um único resistor, que eu vou chamar para vocês esse resistor de resistor equivalente. O que vai ser o resistor equivalente? Vamos lá? A gente aprendeu que no resistor a gente tem a transformação de energia elétrica em calor. Então, eu vou dizer para vocês o quê? Que em cada resistor eu tenho uma potência elétrica sendo dissipada. O que é o resistor equivalente? É aquele resistor que sozinho vai dissipar a mesma potência que todos os outros juntos dissipam, tudo bem? Claro, se ele for ligado na mesma bateria, na mesma fonte de tensão dos outros, tá bom? Bom, para a gente analisar e determinar esse resistor equivalente, eu preciso lembrar das propriedades. Lembra que a gente falou que numa associação em série as correntes elétricas são todas iguais e a tensão elétrica é a soma das tensões. Bom, com base nisso, a gente vai determinar então o tal do resistor equivalente. Pessoal, a ideia é a seguinte, eu vou pegar essa relaçãozinha aqui de baixo, onde a gente sabe que nesse circuito de 3 resistores, a tensão total é a tensão do primeiro, mais a tensão do segundo, mais a tensão do terceiro. E vou aplicar ali aquela relação que a gente sabe que V é igual a R vezes I. Detalhe, né? A gente vai aplicar essa relação V igual a R vezes I
para cada um dos resistores. Então, vou fazer isso para o resistor equivalente, para o resistor 1, para o resistor 2 e para o resistor 3. Vamos lá, então. Então, vamos começar pela tensão total. A tensão total é a tensão do resistor equivalente. Então, se a gente aplicar V igual a R vezes I, aqui na tensão total vai ficar o R total, no caso o R equivalente, vezes a corrente elétrica total. No caso do resistor 1, vai ficar a resistência 1 vezes a corrente elétrica I1, como a gente fez agora há pouquinho no exercício. No resistor 2, vai ficar para a gente a resistência 2 vezes a corrente 2. E no resistor 3, vai ficar a resistência 3 vezes a corrente 3. Agora, olha só, pessoal, a gente vai aplicar aqui essa propriedade que numa associação em série, as correntes são todas iguais. Se elas são todas iguais, a gente pode simplificar a corrente total, a corrente 1, a corrente 2 e a corrente 3. E com isso, a gente chega na relação que, numa associação em série, se a gente quer a resistência equivalente, é só a gente somar as resistências elétricas de cada um dos resistores. Então fica bem simples achar a resistência equivalente de uma associação em série. É só a gente somar as resistências elétricas de cada um dos resistores. Vamos fazer o seguinte? Vamos usar isso que a gente aprendeu então para resolver mais um exercício bem completo, juntando aqui inclusive assunto das aulas anteriores. Exercício 3. A figura a seguir apresenta 3 resistores de resistências elétricas respectivamente iguais a R1 3 ohms, R2 4 ohms e R3 8 ohms, ligados a uma bateria que fornece uma tensão de 30 volts. Seguindo. Com base nessas informações, responda os itens a seguir. Letra A. Calcule a resistência equivalente do circuito. Pessoal, um item bem direto para a gente. A resistência equivalente numa associação em série é dada pela soma das resistências R1, R2 e R3. Então, a resistência equivalente vai ficar o R1, que é 3 ohms, mais o R2, que é 4 ohms, mais o R3, que é 8 ohms. E aí a gente chega que a resistência equivalente dessa associação em série vai dar 3 mais 4, 7, mais 8 vai dar para a gente 15 ohms. Tudo bem? Essa é a resposta que a gente estava procurando, a resistência equivalente 15 ohms. Eu vou fazer o seguinte, como a gente vai precisar desse dado depois, eu vou deixar anotado aqui que a resistência equivalente vale 15 ohms, tudo bem? Letra B. A corrente elétrica que percorre o circuito. Pessoal, a gente quer achar o valor da corrente elétrica I que percorre o circuito. Simples, né? Quando a gente tem o valor do resistor equivalente, a gente pode dizer que a tensão total é a resistência total, ou seja, a resistência equivalente vezes a corrente. A tensão total é 30 volts, foi dado para a gente. A resistência equivalente é 15 ohms, a gente acabou de calcular. E a corrente elétrica I, que a gente quer encontrar, fica 30. Esse 15 que está multiplicando vai lá para o outro lado dividindo, então fica 30 dividido por 15, e a gente chega que a corrente elétrica I é igual a 2 amperes. Essa é a resposta do item B. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar anotado aqui na figura então que a corrente é igual a 2 amperes. Item C. Calcule a tensão elétrica em cada resistor. Pessoal, para calcular a tensão, a gente tem que usar R vezes I. Para isso, eu preciso da resistência elétrica de cada um dos resistores, foi dado, e da corrente elétrica em cada resistor. E como a gente sabe que numa associação em série a corrente total é igual à corrente em cada um dos resistores, eu sei que a corrente em cada um deles vale 2 amperes. Vamos lá então, vamos começar calculando então a tensão no primeiro resistor. A gente tem que usar os dados do primeiro resistor. Então V1 fica igual a R1 foi dado 3 ohms e a corrente I1 é 2 amperes. Então a DDP no primeiro vai dar 2 vezes 3, 6 volts. Essa é a primeira das respostas que a gente está procurando, 6 volts, mas como ele quer em cada resistor, vamos fazer nos outros também. A DDP no segundo resistor é só pegar a resistência R2
e a corrente que passa pelo segundo resistor. Então, a DDP no segundo vai ficar resistência elétrica R2 é 4 ohms e a corrente I2 vale 2 amperes. Com isso, a gente chega que a DDP no segundo resistor é igual a 8 volts. Então, a gente já achou a DDP no segundo resistor. Agora, vamos lá no terceiro resistor. No terceiro, é só a gente pegar R3 vezes I3. A DDP no terceiro resistor vai dar a resistência elétrica R3, que é 8 ohms, vezes a corrente, que é 2 amperes. A DDP V3 vai dar 8 vezes 2, 16 volts, e essa aqui é a tensão no terceiro resistor. Detalhe, se você sabe bem as propriedades, fica fácil verificar se você acertou o exercício. Olha lá, a gente sabe que a tensão total é a soma das tensões. Então vamos somar as tensões de cabeça. Olha lá, 6 mais 8 dá 14, mais 16 dá 30. Olha lá, a tensão da bateria são 30 volts. Opa, bateu. Então a soma das tensões deu a tensão total. Quer dizer que a gente acertou tudo que a gente fez até agora. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar anotado junto de cada resistor o valor das tensões. Então eu vou anotar para vocês aqui, olha só, que no primeiro resistor eu tenho 6 volts, no segundo resistor a gente tem 8 volts e no terceiro resistor a gente tem 16 volts. Agora vamos seguir com a resolução. Item D. Calcule a potência elétrica em cada resistor. Pessoal, para calcular a potência, a gente aprendeu 3 equações. A gente aprendeu que P é igual a V vezes I. A gente aprendeu que P é igual a R vezes I ao quadrado. E a gente aprendeu que P é igual a V ao quadrado sobre R. Como é uma associação em série, eu falei para vocês, gente, o mais recomendado é usar aquela equação onde eu tenho a situação de mesma corrente. Então, para a série, o ideal é que a gente use essa. Nesse exercício que eu criei para vocês, eu posso usar qualquer uma das outras. Por quê? Porque eu sei a resistência, sei a corrente e sei a tensão. E detalhe, por qualquer uma que você calcular, você vai achar a resposta correta, a mesma resposta. Por que eu estou usando essa mesmo? Porque quando eu quero comparar circuitos de mesma corrente, essa aqui me dá uma análise mais concreta, mais segura, principalmente quando eu não tenho os valores de resistência elétrica, eu só sei que uma é maior que a outra, tá bom? Bom, seguindo então, a gente vai calcular a potência no primeiro resistor, que é para a gente R1 vezes o I1 ao quadrado. Potência no primeiro resistor fica igual a R1, 3 ohms, vezes a corrente, que é 2, ao quadrado. Potência 1 vai dar para a gente 3 vezes 2 ao quadrado é 4, então a potência no primeiro vai dar para a gente 3 vezes 4, 12 watts, tudo bem? Vamos lá para o segundo resistor. A potência no segundo resistor é a resistência R2 vezes a corrente 2 ao quadrado. Então a potência no segundo resistor é a resistência elétrica R2, que é 4 ohms, vezes a corrente elétrica, que é 2 amperes, ao quadrado. Então, a potência P2 fica 4 vezes 2 ao quadrado é 4. A potência 2 vai dar para a gente 4 vezes 4, 16 watts, tudo bem? E agora, vamos lá no terceiro resistor, P igual a R3 vezes o I3 ao quadrado. Então, a potência no terceiro resistor fica igual a R3 é 8, vezes a corrente, que é 2 ao quadrado. Com isso, a gente chega que a potência P3 é igual a 8 vezes 2 ao quadrado é 4. E com isso, a potência 3 vai dar 8 vezes 4, 32 watts. Então, a questão pediu para que a gente calculasse a potência dissipada em cada resistor. A gente tem ali no primeiro 12 watts, no segundo 16 watts e no terceiro 32 watts. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar anotada essa informação aqui, vou anotar então que foram 12 watts no primeiro, que foram 16 watts no segundo e que foram 32 watts no terceiro, tá bom? Vamos seguir com o nosso exercício. Item E. Calcule a potência elétrica gerada pela bateria. Pessoal, a bateria que está representada aqui para a gente, ela não é um resistor. Então, quando eu vou falar de potência gerada, eu vou falar obrigatoriamente dessa equação aqui.
P igual a V vezes I. Então vamos anotar aqui, ó, que P é igual a V vezes I. Agora, olha só, V é a tensão que a bateria está gerando ali, são 30 volts. I é a corrente elétrica que está saindo aqui da bateria, que é 2 amperes. Com isso, a gente vai chegar que a potência gerada pela bateria é de 60 watts. Então, essa é a resposta que a gente estava procurando para o item E. Agora, eu queria observar com vocês um detalhe bem importante. Olha só, o primeiro resistor dissipou uma potência de 12 watts, o segundo de 16 watts e o terceiro de 32 watts. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui para vocês esses valores. 12 watts, que é a potência do primeiro resistor, a potência dissipada no primeiro resistor. 16 watts, que é a potência dissipada no segundo resistor. E 32 watts, que é a potência dissipada no terceiro resistor. Detalhe, pessoal, se eu pegar a potência dissipada no primeiro, a potência dissipada no segundo e a potência dissipada no terceiro resistor e somar esses valores, eu vou ter 12 mais 16 dá 28, mais 32 vai dar 60 watts. Agora, olha esse valor que a gente achou aqui. A gente tem essa potência aqui como sendo a potência que foi gerada no meu circuito. A gente tem essa potência aqui como sendo a potência que foi dissipada ou consumida no meu circuito. E você percebeu que elas são iguais? Elas sempre vão ser iguais, porque todo circuito elétrico é baseado no princípio de conservação da energia, onde toda energia que é gerada vai ser consumida. Nem sempre tudo isso vai ser aproveitado, vai ser usado de forma útil. Tem parte que é dissipada no sentido de ser jogada fora, mas tudo que é gerado vai ser consumido, vai ser utilizado em alguma parte do circuito, por isso que a gente pode dizer sim que todo circuito é baseado no princípio de conservação da energia. Pessoal, e com isso a gente encerra essa nossa aula de associação de resistores em série, uma aula fundamental para qualquer vestibular, para a prova do Enem, para as provas de colégio. Você percebeu que a gente juntou à aula vários assuntos de aulas anteriores, por isso que é fundamental que a gente nunca pule aula, nunca pule assunto, tudo bem? É um assunto que se torna simples desde que você tenha toda a base, tá bom? A gente não pode deixar faltar nenhuma parte do conteúdo, porque a gente vai sim fazer a diferença no vestibular, a gente vai sim fazer a diferença na prova do Enem, tá bom? Tchau e até a próxima aula.